Olá, galera do nono ano. Espero que vocês estejam bem, né? Que tudo esteja bem aí na casa de vocês. Olha só, a gente vai iniciar hoje as explicações sobre o módulo 5. Como vocês sabem, a data de entrega do módulo 4 é dia 24 de julho, então fiquem atentos. Também nesse módulo vocês terão um trabalho de pesquisa para fazer para mim e me enviar, mas isso eu vou falar lá no final do vídeo, fechou? Bom, a gente vai iniciar então os estudos sobre a Era Vargas. Quem foi Getúlio Dornelles Vargas? Como ele chegou ao poder no Brasil? É isso que a gente vai descobrir agora, certo? Bom, Vargas ele chega ao poder por conta de uma crise que vai ter na Primeira República, ou República Velha, como a gente chamou até aqui. Ele chega depois da crise de 1929, que é uma crise que atinge o mundo inteiro, inclusive o café brasileiro, porque a nossa economia da época era baseada na cafeicultura. Então, assim, vai ser um problema tanto que eles vão destruir sacas de café para tentar equilibrar o preço e etc. Mas como é que ele chegou lá? Nas eleições de 1930, certo? Essas eleições são um ponto-chave para o início da Era Vargas. Primeira coisa, a gente lembra que revezavam no poder paulistas e mineiros, a famosa política café com leite. Washington Luiz, que estava no poder, era um representante de São Paulo, certo? Então, o normal nesse esquema dessa política é que ele indicasse alguém de Minas Gerais. Só que o que o safadinho faz? Ele vai indicar outro cara de São Paulo. Isso provoca a revolta dos mineiros, que começam a procurar parceiros para enfrentar esse governo, certo? Eles conseguem, a princípio, apoio na Paraíba, e daí, em troca, os paraibanos podiam escolher o vice-presidente, que na época vice e presidente não precisavam ser do mesmo partido. Então, eles indicam o vice-presidente, que era o João Pessoa, que era o atual governador do estado da Paraíba, e eles também conseguem um apoio muito grande no Rio Grande do Sul. E aí os gaúchos indicam o presidente, o candidato a presidente. Então, o candidato dos gaúchos vai ser o Getúlio Vargas, o candidato dos paraibanos para vice vai ser João Pessoa, certo? Então, eles vão formar um partido que vai chamar Aliança Liberal. Esse partido também conta com alguns empresários, industriais, alguma parte da classe média que está descontente com essa política, além de militares, certo? Bom, Washington Luiz, por sua vez, indica Júlio Prestes, que vai concorrer com Getúlio Vargas. O Júlio Prestes, eles vencem as eleições, certo? E Getúlio Vargas começa, não só Getúlio Vargas, né, toda a oposição começam a levantar que essas eleições foram fraudulentas e tal. Bom, a gente sabe como é que funcionava toda essa política café com leite. Além disso, galera, vai ter um episódio que vai contribuir com isso, que é o assassinato de João Pessoa, certo? João Pessoa vai ser assassinado, ele vai morrer na Paraíba. Hoje, por fontes históricas, a gente sabe que foi um crime. É uma longa história, mas é assim. Basicamente, ele estava em conflito com a elite da Paraíba, porque ele era governador do estado, e ele colocou uns impostos novos lá, a galera não gostou. Aí tinha um advogado que era super oposição a ele, e ele mandou invadir o escritório desse advogado para ver se achava alguma falcatrua do advogado. Ele achou uma carta de amor do cara. E ele publicou essa carta de amor do cara com uma filha de uma família conhecida. E vocês sabem, né, que cartas de amor às vezes entregam as pessoas. E aí a menina ficou mal falada, tudo aquilo. E aí esse advogado teria matado João Pessoa e depois a menina se suicidou. Então, mas na época não sabia-se disso ainda, e o Getúlio Vargas, ele usou isso para jogar desconfiança em cima de Júlio Prestes, como se fosse o Prestes que tivesse mandado matar o cara, certo? E ele conseguiu se aliar cada vez mais aos militares, o Getúlio Vargas. Um desses militares, o Góes Monteiro,
ele vai ajudar Getúlio Vargas a formar alguns batalhões que vão do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, certo? No Nordeste, Juarez Távora também vai formar alguns batalhões que vêm para o Rio de Janeiro. No dia 24 de outubro de 1930, uma junta militar vai até Washington Luiz e basicamente diz para ele: vaza, né? Ou tu vaza por bem, ou vai dar ruim. Então ele sai, certo? Quando ele sai, eles dão um golpe de Estado. Os militares ficam uma semana no Palácio do Catete e decidem por Getúlio Vargas como presidente, certo? Então, Júlio Prestes nem chega a assumir. Quem assume é Getúlio Vargas. O governo do Getúlio Vargas vai ser dividido em 3 partes. Primeiro, o governo provisório, que vai de 1930 a 34. Depois, o governo constitucional, que vai de 1935 a 37. E, por último, o Estado Novo, ou governo ditatorial, ou seja, uma ditadura, que vai de 1937 a 1945. O governo provisório, ele vai inaugurar o populismo no Brasil. Qual que é essa ideia? Getúlio Vargas era um cara bastante, digamos que simpático com as pessoas, certo? Então, no primeiro pronunciamento que ele fez, ele já chamou o povo brasileiro de trabalhadores do meu Brasil. Vocês têm noção que a gente estava num Brasil cheio de desempregados. E um presidente vai se pronunciar e já chama a galera de trabalhadores? Cara, galera, meu Deus. Tanto que Getúlio Vargas vai ficar conhecido como pai dos pobres. Também como mãe dos ricos, mas tudo bem. Há, em São Paulo, um movimento que vai se opor a Getúlio Vargas, que vai chamar Revolução Constitucionalista. Galera, isso vai fechar o pau de verdade, tá? Vai ter uma guerra entre os paulistas e as forças do governo Getúlio Vargas. O que eles querem com essa revolta? Eles querem que o Brasil tenha uma Constituição, certo? Então, o que acontece? Apesar dos paulistas terem sido derrotados, o Getúlio Vargas, ele faz uma constituinte. Então, em 1934, a gente vai ter uma nova Constituição. E nessa Constituição, o que tem de super, hiper, mega importante? O voto passa a ser secreto e universal, ou seja, para geral. E há também o voto feminino. Mas não se iludam, porque Getúlio Vargas não fez isso porque ele era queridinho, tá? É que havia no mundo inteiro um movimento pelo sufrágio feminino. Ou seja, isso é uma conquista da luta das mulheres, certo? Começa uma época de bastante industrialização no Brasil, também urbanização. O Brasil vai... Até então, o Brasil é predominantemente rural, então a maioria da população mora no meio rural. A partir daí vai ter um incentivo para essa galera vir para a cidade, até porque novas indústrias, basicamente, há mais oportunidades de emprego para geral, tá? A criação do Ministério da Indústria, Trabalho e Comércio e começa a nascer a CLT. O que é a CLT? Consolidação das Leis Trabalhistas. O maior feito do Getúlio Vargas foi ter colocado no papel leis trabalhistas no Brasil, certo? Mais na frente, a galera vai ter garantia de direito de férias, 13º salário, mas galera, também não se iludam, tá? Isso tudo faz parte de um processo de luta que está acontecendo no mundo inteiro pelo direito dos trabalhadores. O Getúlio Vargas, ele vai fazer isso. O povo brasileiro, em uma grande parte, vai considerar ele pai dos pobres, como eu já falei, né? Vai considerar ele um cara... ele vai ter a simpatia de uma grande parcela da população brasileira. Então, o ano de 1934 teria que ter eleições, né? E Vargas é eleito pelo voto indireto. Como assim ele é eleito pelo voto indireto se a Constituição de 34 dizia que as pessoas teriam direito a voto universal? Galera, é o seguinte, ele é eleito pelo próprio Congresso, certo? Não há, nessa época, a ideia de reeleição, não tem. Então, o que acontece? Como antes ele não tinha sido eleito e sim tinha dado um golpe, é a primeira vez que ele vai se eleger, vocês estão entendendo? Então, já era previsto que essas eleições seriam decididas pelo Congresso. Então, Getúlio Vargas, ele
se elege através do voto dos congressistas. De 1935 a 37, eu vou ter dois grupos políticos predominantes. A A e B, que é a Ação Integralista Brasileira, que é dirigida por Plínio Salgado, são conhecidos como camisas verdes e tem uma influência muito grande do fascismo de Mussolini, certo? Então, são a galera que defende um governo autoritário para o Brasil. Do outro lado, eu tenho a Aliança Nacional Libertadora, que é mais voltada para as causas sociais e tem uma influência muito grande do socialismo. Por quê? Porque eles têm inspiração na Revolução Russa, certo? Eles são liderados por Luiz Carlos Prestes. Vargas vai reprimir a ANL com força e em 1938 teriam eleições. E Vargas não poderia se reeleger. O que ele faz? Uma fake news. Ele vai... Essa, na real, é uma das fake news mais famosas da história do Brasil. Ele vai, junto com o general Olímpio Mourão Filho, fazer um documento falso, que é fabricado dentro do próprio exército brasileiro, e vai dizer pra galera que eles descobriram um plano comunista. Ou seja, Getúlio Vargas vai dizer, eu vou livrar vocês do fantasma do comunismo. Hoje, galera, todo mundo sabe que isso foi um golpe descarado, uma fake news das mais bizarras, certo? Porque ele já tinha destruído com a ideia da ANL, então não tinha condições do Brasil ter um golpe comunista mesmo, se os comunistas do Brasil quisessem, porque estava todo mundo desorganizado, porque foi reprimido por ele. Então, essa fake news vai fazer Getúlio Vargas virar um ditador no Brasil, certo? E ele vai ficar de 1937 a 45, num período que a gente chama ditadura civil de Getúlio Vargas ou Estado Novo. A Constituição é cancelada, o Congresso é fechado e é elaborada uma nova Constituição, altamente autoritária, que vai ser conhecida como Constituição Polaca e vai centralizar todo o poder na figura de Getúlio Vargas. Ele coloca partidos políticos na ilegalidade, ele persegue inimigos políticos, ele cria a DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é um órgão que é criado para censurar e para promover a imagem de Vargas, como fazem os líderes do fascismo e do nazismo. Galera, nessa época, principalmente o samba sofria muita censura, tá? Ou seja, o cara para fazer um samba, para conseguir tocar no rádio, ele tinha que falar bem do Getúlio Vargas, senão não rolava, tá? Ele desenvolve uma política da boa vizinhança com os Estados Unidos, né? A Carmen Miranda passa a ser um símbolo brasileiro, embora ela tenha nascido em Portugal. E a Disney cria o Zé Carioca, que é um personagem para selar a amizade com o Brasil, certo? Há também a consolidação dessas leis trabalhistas, a queima das bandeiras dos estados, porque Getúlio Vargas quer passar para a galera que ele é o poder e que os estados têm que obedecer a ele, certo? E acaba que o mundo entra em guerra, né? Em 39 entra em guerra. O Brasil ele só vai entrar nessa guerra, depois eu vou falar com mais detalhes para vocês, em 1944. Mas vai ser a Segunda Guerra Mundial que vai fazer Getúlio Vargas sair do poder. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Bom, o trabalho que vocês vão ter que fazer deste módulo é sobre a moda no Brasil de 1930 a 1945. Vocês podem fazer um trabalho de pesquisa e me enviar figuras e fazer uma linha do tempo, colocando as mudanças na moda. Vocês podem escrever um texto sobre isso, só não esqueçam de colocar as fontes. Eu vou explicar esse trabalho melhor na aulinha escrita aqui do lado. Beijo para vocês e até a próxima aula.